Conhecidos por sua sobriedade e objetividade, os jornalistas da TV roubam a cena quando deixam transparecer emoções em frente às câmeras. Uma tragédia nacional, uma história de superação, a morte de um artista ou de uma figura pública querida pelo apresentador. Tudo isso pode levar o jornalista às lágrimas ao vivo. Ontem o Brasil todo testemunhou uma jornalista da Globo triste, de voz embargada, combatendo as lágrimas enquanto cumpria sua missão de dar a notícia. E que notícia é essa que quase a fez chorar? Uma tragédia? Mortes? Pobreza? Não. Só a presença de Milei e Bolsonaro juntos no CPAC. Como já era de se esperar, a esquerda e seus pets sentiram, mas sentiram demais o sucesso da CPAC e a presença do presidente argentino Javier Milei no evento. Isso ficou ainda mais evidente porque dessa vez, justamente pela presença do Milei, eles não conseguiram fazer de conta que não viram. A maior mostra de tristeza foi a matéria relâmpago no Fantástico. A apresentadora falando bem rápido para não dar tempo de chorar em frente às câmeras. Prepare-se para 30 segundos de depressão. Conferência da Ação Política Conservadora, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O evento teve a participação de políticos brasileiros, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PL. No discurso, Milei fez críticas ao socialismo e garantiu que a Argentina vai sair da miséria. Essa é a primeira vez que Milei vem ao Brasil desde que se elegeu, mas a viagem não é oficial. O presidente argentino não se encontrou com o presidente Lula. Imagina como foi doloroso fazer essa matéria. Texto lido com sangue nos 3 olhos. A mulher parecia que estava narrando um funeral. O brilho sumindo do olhar não tem preço. Deve doer ainda mais por se tratar de um evento com presidentes, mas sem a presença do patrão de 9 dedos da apresentadora. Se esforçaram ao máximo para falarem o mínimo. E ainda deram um jeito de botar o nome do Lula na história. Milei não se encontrou com o presidente Lula. Mano, nem os eleitores do Lula se encontram com ele. Imagina o Milei. Eu adorei também a parte em que ela diz: mas a viagem não é oficial. Pra não doer tanto. A viagem não é oficial? Foi um holograma do Milei, então? É oficial para a agenda da Argentina, sim. Agora, para o governo brasileiro e a Globo é só um passeio, só porque o Milei não deu moral pro Satanaine. O Lula é que não é oficial, Globo. Os jornalistas da Globo não quiseram dizer que Lula foi sumariamente ignorado em terras brasileiras. Foi pior do que quando o presidente de Portugal veio aqui visitar Lula, depois veio pedir a Bolsonaro para recebê-lo e levou um sonoro não. Ficou mais feio ainda para o usurpador atual da faixa presidencial. Também dá a impressão que alguém bateu a cabeça na emissora do Lula. Não colocaram um evento de extrema-direita, de ultradireita ou de direita radical. Chamaram de conservadores. Também milagre que a mulher mencionou o nome de Bolsonaro sem em seguida usar a palavra inelegível. Mas o resto da imprensa continuou esperneando e chorando. Olha as lágrimas escorrendo do Diogo Schelp, do Esquerdão, digo, Estadão. A infantilização da política na visita de Milei ao Fórum de São Paulo da direita identitária. Em primeiro lugar, infantilização ainda é muito melhor do que corrupção e destruição, 2 marcas da esquerda. E em segundo lugar, Foro de São Paulo? Ué, o Estadão passou décadas dizendo que o Foro de São Paulo era uma lenda urbana, uma teoria da conspiração da extrema-direita. Agora ele existe? Interessante. A vovó Mafalda do jornalismo brasileiro, Ricardo Noblat, também mostrou a sua raivinha com a visita de Milei. Governo dará resposta diplomática a Milei em caso de provocação. Mesmo que o boquirroto Milei baixar o nível, a resposta do Brasil será repleta de formalidade e etiqueta.
Aham. E 5 minutos depois de escrever isso, o Noblar, tão amante da etiqueta, publicou isto. Bem, agora só falta estabelecermos a guilhotina para aplicação em casos extremos. Um jornalista declarando que deseja pena de morte para opositores políticos, igual aconteceu na Revolução Francesa. Se ele tivesse estudado história, saberia que quando a Revolução avançou, quem também acabou guilhotinado foi o dono da guilhotina. Também faltou combinar essa história de formalidade e etiqueta com o aliado do Lula e eterna capivara, Omar Aziz, que chorou muito por causa do Milei. Democracia, mas daí não é mais o Lula, é o Brasil. Ele é o Brasil nesse momento. Ele é o Brasil. Gostando ou não dele, votando ou não dele, ele é o Brasil. Não dá para aplaudir o Milei, que tá dando uma de moleque, né, que vai pra internet falar mal de um presidente da República. Isso é coisa de moleque, de vagabundo. Então o Milei é um vagabundo. A Argentina tem um presidente que é vagabundo, que em vez de cuidar dos problemas da Argentina, quer se meter num outro país, atacar um outro país. A divergência é essa. Então, eu não posso aceitar que um vagabundo, um bandido que aparece do nada, que não tem história nenhuma, que nunca produziu absoluta nada pelo povo argentino, chegue e vai falar do presidente do nosso país. Isso não... Olha quem fala, o mesmo que foi indiciado por suspeita de envolvimento em esquema que desviou 200 milhões de reais da saúde do Amazonas em 2019. Isso sem falar nos 50 milhões desviados da compra de respiradores na época do Covid, lembra? Mas o troféu ressaca da semana fica para a Mortadela Lima, que ao falar do encontro do Mercosul ignorado por Milei, aproveitou para fazer uma ameaça àqueles que não acreditam na cúpula. Ou seja, o Milei. Você vai ver aqui a imagem, ó, rapidinho, Luiz Inácio Lula da Silva chegando, recebido ali pelo presidente do Paraguai. Também a gente tem a chegada de Lacalle Pou, o presidente do Uruguai, informa Marina Francischini. E agora chega a estrela, abro aspas, do evento, que é o Luiz Arce, o presidente da Bolívia, que debelou em questão de horas com o apoio da população uma tentativa de golpe, né? Então, esse evento é para marcar a entrada da Bolívia no Paraguai, desculpa, gente, no Paraguai não, no Mercosul. Evento é no Paraguai para marcar a entrada da Bolívia no Mercosul. E vai servir para dar um recadaço aos detratores do grupo. Esse é o lema do Lula, tanto que a Marina Francischini estava aqui coreografando passo a passo para a gente, para que você não perca nada. E aí ela diz, né, que o Lula chegou, só quis falar que está chateado com a derrota do Corinthians. Aliás, o Corinthians está vivendo que fase, entendeu, amigos? Mas não vamos falar disso para não melindrar uma parte da torcida e exaltar a outra. Então, o Lula disse que não está tudo bem porque o Corinthians perdeu, mas não quis falar mais nada. Está guardando todo o esforço de comunicação para o momento em que vai fazer um pronunciamento em defesa do Mercosul e em defesa da democracia, citando aí a tentativa de golpe contra o Arce na Bolívia. Então, já chegou a grande estrela, informações de Marina Francischini, se você chegou agora 11h16, Lacalle Pou também, e Luiz Inácio Lula da Silva, a gente vai transmitir quando tiver fala. Como se esperava, a presença do Milei causou choro e ranger de dentes nos jornalistas. E olha que isso foi só para um evento. Imagina quando Milei voltar aqui para acompanhar a posse de Jair Bolsonaro na presidência. Haja lenços! Se Milei vier ao Brasil para esse evento de extrema-direita e fizer ataques ao presidente brasileiro no nível do que ele está fazendo na rede social aqui, aí deve ter consequência diplomática do tipo tirar o embaixador argentino do país aqui, né, do nosso país, para poder fazer um sinal de retaliação clara. E aí, gente, para fechar, também sinalizo para vocês, e você fala, nossa, então vamos ficar sem relação com o nosso principal parceiro comercial da América do Sul? Não, o Palácio do Planalto começou a trabalhar numa estratégia de criar relações paralelas com governadores da Argentina,
caso azede de vez, como está sinalizando Javier Milei, essa relação.